venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria, este celeiro de luz, venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria, este celeiro de luz, oh Ismael, guardião do meu velocidade reportada sabia de uma armadilha acontecendo. ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, oh Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Oh Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina A o velocidade teu reportada rebanho, sabia de uma armadilha acontecendo. fortalece a nossa fé, oh Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, a nossa fé. Jesus querido, meu amigo, comigo vem cantar. Ensine, irmão, a embalar essa canção, o eterno bem da luz. Meu amigo, querido Jesus, espiritualidade, irmã, mestre amado Jesus, mais uma vez queremos agradecer, hoje, agora e sempre, pelo nosso dia, nossa tarefa, durante esse período que estamos juntos. Hoje de manhã nós aprendemos com os tarefeiros e com os moradores de rua, ontem à noite também.
Que a paz divina, a irmandade e o amor de Jesus nos acompanhem em nossa trilha, em nossa caminhada, hoje e sempre, com muito amor no coração e entendimento, para que possamos nos equilibrar aqueles que estão passando por dificuldades nas ruas, na vida material e moral, tanto quanto os amigos espirituais que os acompanham, que acompanham os nossos irmãos moradores de rua. Jesus abençoe hoje e sempre a todos nós. E que assim seja. Muito obrigado. Assim seja. Deixa eu tentar. Mudar a configuração. Então, olha só. O que acontece? A gente preparou na feijoada, o André preparou essa apresentação, e a apresentação ficou rodando lá. E, em princípio, a gente tinha pensado em mostrar para as pessoas que fossem à feijoada o que era e como a gente entendia as questões das pessoas em situação de rua, né? Até para sensibilizar, uma vez que cada um de nós estava levando alguns amigos, cada um de nós estava levando alguns parentes, familiares, né? Então, a partir disso, a gente fez essa apresentação e depois a gente pensou em trazer essa apresentação com esses dados, né? E também completar com a sensação, a sensibilidade que cada um tem, né, dessa tarefa das pessoas em situação de rua. Então, põe a próxima aí, Paulinho, por favor. E aí, o André levantou alguns dados aí interessantes, né? Se a gente sabe, por exemplo, que a população de rua a população de rua BH supera a população de 450 cidades mineiras, né? O que é muita coisa, né? O fato da gente ter uma população de rua que supera a população de 450 cidades mineiras. E aí a gente começa a discutir algumas coisas assim, né? Dos motivos, né? Então, vem o corte drástico da renda provocada pela perda do emprego. Cruel escolha, muitas vezes, que os nossos irmãos de rua têm que fazer: moradia ou alimentação. Ou se alimenta ou morre. E aí o desfecho, né, o resultado final é triste, né, que é o que a gente vê. Barracas nas calçadas, colchões sobre marquês. E esse é o roteiro de inúmeras famílias que passaram a morar nas ruas de BH desde o início da pandemia. É um total estimado de 8.440 pessoas, segundo o Banco da Cidadania. Então, gente, quase 9.000 pessoas é essa estimativa. E aí, a gente chega a uma conclusão aqui, que a população de rua, em si, é uma denúncia de uma sociedade desigual. E o seu aumento significa o aumento dessa desigualdade. Então, a gente entende que esse aumento da população de rua, né, e que a gente que está atuando junto à população de rua, a gente atua na ponta da linha, né? E a gente está atuando, né, exatamente na conjuntura que elas chegam ali, né? Então, passa o próximo, Paulino, por favor. Deixa eu ver. Rodrigo. Oi. Se quiser, falar alguma coisa, eu posso falar também, tá? Pode completar, então, André. Por favor. Tá ok. O que a gente queria apontar, né, ou demonstrar para as pessoas que estavam no almoço, era realmente para poder entender essa situação das pessoas de ruas, né? Ou seja, essa apresentação que ela tem. Quais são as principais causas e consequências que eu consegui identificar e colocar aí
ou seja, as pessoas saem por causa de briga de família, perda de renda, né, separações, a falta de oportunidade, e isso tudo acaba gerando uma situação em que ela leva as pessoas para ter uma insegurança e acaba ficando, né, refém da droga e do álcool, né? Aí o que eu queria mostrar para as pessoas, né? Quais são os nossos sentimentos e ações? O que o nosso grupo pensa, né? Como que nós agimos? É ajudar e compreender essas pessoas, né? Não julgar de forma alguma, conseguir entender essa situação e levar pelo menos uma palavra de carinho e um pouco né, e a refeição que nós levamos. E traçar um futuro, né? Quais são as perspectivas da gente em melhorar e ajudar essas pessoas no poder de transformação, tá? Quer passar, Paulinho? Espera aí um pouquinho, André. Tá, joia. Aqui, num recorte mais detalhado de uma apresentação, acho que até que foi o André que o André que pegou, tem alguns levantamentos assim. Um percentual tal é por causa de briga de família. Outro percentual tal é porque perdeu a renda. Outro percentual tal é por causa de droga, né? E aqui eu queria focar algumas discussões aqui, acho que a gente já queria começar a abrir algumas situações, né? Porque a gente faz entrevistas, a gente conhece um bocadinho da história, né? Então, primeiro que esses fatores não vêm separados de si, né? Quando a gente fala que o problema é um problema de uma briga em família, mas veio a droga junto, ou separado, ou antes, ou depois, né? Veio o desentendimento, veio a situação econômica, porque muitas vezes, muitos pais de família, né, podem ser cobrados da sua situação de insuficiência de renda, né? E às vezes se abalam por causa disso, né? Estrutura a família. Então, no final das contas, o que a gente consegue perceber, né, é que são 3 eixos de motivos para as pessoas estarem na rua, né? E eu queria que vocês também colocassem, conversassem isso. Uma é a questão econômica mesmo, que é o trabalho, que é o emprego, que é a moradia. E na questão da moradia, tem um detalhe que muita gente já vem me falar assim, mas a pessoa é em situação de rua, mas ela tem casa. Tem uma casa com um quarto, um banheiro, 10 pessoas dormindo lá dentro, né? E essa é a casa que a pessoa tem para conviver. Ok, melhor do que a rua? Mas olha só o ambiente que isso aí propicia para que venham as desavenças familiares. Então, isso volta na questão da desigualdade da renda. A outra questão que eu queria colocar é a falta da educação formal, né? A educação formal que possibilitaria oportunidades melhores e iguais que a outras pessoas. Então, essas pessoas que estão em situação de rua, que vieram das vilas, que vieram das aglomerações, que vieram de outros locais, vieram das cidades, do interior, do êxodo rural, elas não tiveram acesso à educação que a média nossa tem, né? Então, esse é outro ponto. Então, um ponto é econômico, outro ponto é educação, e o terceiro ponto que eu vejo é uma educação, que eu diria assim, mais de relação, né? De amar ao próximo como a si mesmo, de fazer aos outros tudo aquilo que você gostaria que fizesse. A gente colocou aqui uma educação de relacionamento e empatia, né? Porque muitas vezes a intolerância também, as frustrações, né? Ela é muito alta. Então, um alargamento dessa tolerância também ajudaria a evitar esses casos também. Então, a gente vê como 3 coisas de foco principal, né, na hora que a gente soma. Porque você pode falar assim, não, o problema é a droga. A droga compõe um dos problemas. O problema é perda de dinheiro. Compõe um dos problemas. O problema é desavença de família. Também compõe. Mas na hora que você pegar cada um deles, isso tudo se somou, né? Não foi um fator único. Eu briguei um dia, saí de casa e acabou tudo.
Não foi um fator único, isso tudo se somou. E aí eu queria aqui, gente, nesse momento, que vocês trouxessem alguma colaboração aí em termos de o que vocês percebem disso, das questões dos motivos. Alguém quer falar? Beatriz, seu microfone está fechado. Abriu? Ô, Rodrigo, Abriu? galera, Agora sim. oi. Oi, pode falar, Vinícius. Não, que eu não tô vendo aqui se tá aberto ou tá fechado o meu microfone, cara. Por O isso que seu eu... tá aberto. Ih, Rodrigo, caramba. eu Falei que eu não sei onde fecha e abre, mas... Ah, não, tá. tá aberto. Ô, Rodrigo, eu penso o seguinte, Vai nessa. eu acho que, no meu ponto de vista, 90% dos que estão ali é dependência, ou álcool ou droga, na minha opinião. E aí, acho que vem a grande maioria, você vai conversar, os que separaram da mulher, você vai ver, é porque tomou um chifre e não sabe lidar com a perda, aí perde emprego, e aí perde tudo. E aí perde o que é o principal, que eu acho que é o propósito, entendeu? Isso é que eu acho mais triste, é porque aí perde o propósito, aí não acha o caminho de volta, né? Por isso que eu acho que esses trabalhos lá, que a gente está fazendo, eu acho muito legal, principalmente por causa de curso, sabe? Do apoio, que eu acho que tem um pé para eles pegarem, sabe? Eu estou com muita esperança por isso. Por a gente estar ali, que é um negócio semanal, deles poderem conversar e tal, e de ter uma opção de curso, porque aí também eles vão ficando tão para baixo que não consegue sair do atoleiro, né? É um atoleiro. Vai e volta para a família, aquele mês que foi lá hoje, mais no final, saiu, ficou quase um ano na clínica, saiu, voltou para a família, todo bonitinho, ficou acho que 2 meses lá, 3 meses, voltou. Foi em março, e ficou acho que 3 meses lá e voltou. Voltou a beber, e a hora que volta, não sabe lidar com os... né? Ficou 5 anos afastado, sabe? Aí, ele foi para cachaça depois que separou. Punha chifre demais na mulher, a hora que a mulher descobriu, a mulher separou, aí eu não sabia lidar com a perda, né? Aí dá o que a gente sabe. Chega onde que a gente... Você falou uma palavra interessante, que é propósito, né? Uma das tentativas da gente tentar conseguir, foi isso que o André colocou aqui, é tentar dar essa perspectiva de futuro, né? A fé para falar assim, olha, tem jeito, vamos caminhar, né? Isso aqui sempre. O Paulino está administrando aqui, eu vi que a Fabiana levantou a mão, mas só porque eu estou olhando para a carinha dela aí, então vê como é que tá a fila aí. Fabi, a Cláudia também tinha levantado, mas baixou. Você quer falar, Fabi? Eu acho que vocês não vão me ver aqui, não. Tá muito escuro. Então, vou abrir só o microfone mesmo. Eu tô sem saber se o Vini eu acho que tinha que falar antes. Não, mete o dente, vai nessa. Mete o dente, vai nessa. Gente, primeiro, boa noite a todos. E que bom estar com algumas pessoas que eu ainda não encontrei, não tive o prazer de encontrar. Eu imagino deve ser mais o pessoal da segunda, né? É um prazer estar conversando sobre esse assunto, né? Fabi, mete o dente, bicho, deixa de frescura. Tão oportuno. Então, tem um outro fator que eu tenho observado, ele está vem aumentando, né? O número de pessoas que estão na rua, que são imigrantes, né? Principalmente de outros países. Então, a questão da desigualdade, né? E aí a questão econômica, né? Socioeconômica, no país de origem, né? É um fator importante também, né? E que eu tenho visto que geralmente é a característica de estar uma família na rua, né? Não é só uma pessoa. Tem esse fenômeno também que tem aumentado muito, né? A população de rua.
mais recente, mas tem também. Só isso mesmo. Acrescentar aí um pouco, né, as causas. Maravilha. Alguém mais quer comentar? Falou Ô, alguma coisa a B, respeito? Fala, cabeça. foi até bom você falar nesse lance da imigração, que hoje, de manhã, lá na Divina, teve um rapaz, eu esqueci o nome dele. Ele muito proativo e tal, ele estava querendo, vai fazer o curso, entendeu? Vai começar semana que vem, foi bastante disponível. E eu conversando com ele para lá e para cá, ele me deu uns toques, foi até bom pra caramba. Provavelmente você saiba disso. Tem o pop, tem um centro pop e tem o restaurante popular. Aí eu falei, não, bicho, peraí, como é que é? Não, o pop que a gente conhece é ali, ó. É ali do lado do Corpo de Bombeiro, ali no centro, ali perto do restaurante popular, você pode ir lá, você tem que fazer um cadastro. Ele foi me dando uns toques, massa. Me deu uns toques, me deu o toque da Tia Branca, me deu os toques do restaurante popular. E tem esse lance do imigrante, que é outra onda também, que eles arrumam uma possibilidade também. Se você falar que é migrante, eles conseguem alguma coisinha. Se você falar que é imigrante, aí já é outro local, você consegue outra coisa. É isso mesmo? Você sabe desses andamentos, desses pormenores? Sei. Eu posso trazer depois alguma coisa mais objetiva, mas existe um serviço que é voltado para o imigrante, né? Que é caracterizado Outro estado, né? Isso, o migrante é o que vem de outro estado, né? Ele tem alguns benefícios mais específicos, né? Eu digo dentro da assistência social pública, e eu preciso confirmar, mas é um serviço que ficava ali dentro da rodoviária. Eu não sei se já mudou de local, tá? Para mudar de local. Existe, se for útil aí para a galera, porque a caracterização de imigrante ela tem alguns critérios. Não esclareceu para mim, não. Tem alguns critérios. Eu acredito que há uma flexibilização desses critérios quando são imigrantes internacionais, né? Bicho, mas... Porque aí né, tem uma série de fatores que entram. E se for oportuno, eu trago depois, em um outro momento, algumas coisas mais específicas, tá, Vini? Mas eu vou até para me atualizar, que muita coisa mudou na pandemia. Sim, lá, de qualquer forma, eu já ponho lá no grupo, para a gente estar sempre se mantendo informado mesmo. Tem algumas especificidades e alguns benefícios específicos. Valeu, tá joia. Mas é isso aí. Com esses encontros nós vamos ter com alguns, e eu vou puxando de alguns e querendo entender, aí me chamou a atenção um pouco dessa pessoa, esse morador de rua, me falou do pop, e ali perto da restaurante popular, onde é o Corpo de Bombeiro, entendeu? Que tem jeito de você tomar banho, você tem que cadastrar, tem uns procedimentos. Então, quando eles querem, eles vão atrás. Eles sabem onde procurar. Boa essa conversa que eu tive com o rapaz hoje. Ele está muito interessado nos cursos lá da Divina, viu? Interessadíssimo em fazer, porque está precisando mudar. Foi uma boa a conversa. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou. Vou falar. Sim. Tá. Fabi, sobre a turma de imigrantes, sobretudo venezuelano, eles têm muita gente trabalhando na rua, mas poucos ainda estão em situação de rua propriamente dita. Em Belo Horizonte já tem muito argentino em situação de rua, né? Mas o pessoal venezuelano, eles estão abrigados em algum lugar e estão trabalhando nas ruas. E durante o dia eles vão para lá. Mas torna um fenômeno mundial mesmo, né? Essa questão da desigualdade social torna um fenômeno mundial. Quando a gente fala, outro dia uma pessoa me falou aqui perto de casa, né? Que o problema das pessoas é não ter berço, né? E aí eu falei assim, mas o berço está relacionado com a questão econômica também. Porque o pai não tem berço, a mãe não tem berço, e
o avô não tem berço. E por que não tem berço? É exatamente por causa da questão econômica e não ter acesso a essa educação que daria um fortalecimento. Não ter acesso a uma questão de saúde que poderia fortalecer a situação da pessoa. Então, quando a gente fala que o problema da pessoa é que ela não tem berço, também é um preconceito também, sabe? Então, essa é outra questão que eu queria levantar para a gente discutir também nessas questões da situação. Beatriz comentou também que a desilusão e tudo, a frustração, né? E aí a Beatriz falou assim, mas ele foi traído e desiludiu. Mas antes de ser traído, ele traía. Então, volta na questão da educação moral, de relacionamento, de respeito, né? Então, tudo isso volta em torno desses 3 itens, né? Eu vejo que em torno desses 3 itens, a questão econômica, que são macro itens, né? A questão econômica, a questão da educação formal, que dá oportunidade, e a questão da educação, né? Dessa educação de relacionamento, de entender o outro, de ter tolerância, de humildade, né? De virtudes, né? Que poderiam fazer uma diferença, né? Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito disso? Vamos lá, André? Eu só queria complementar, porque o fenômeno de passar o dia ou não na rua, ele altera muito em função dos locais, né? Porque a gente atua ali mais na região central, bairros adjacentes. Em Venda Nova, por exemplo, os abrigos são muito distantes, né? E o fato deles estarem na rua pelo menos uma boa parte do dia, buscando algum ganho, na verdade, em várias regiões eu vejo eles mendigando, né? Pedindo coisas. Também os expõe a muitos fenômenos da rua, né? Mesmo que não vai passar a noite, tem toda uma dinâmica que não deixa de estar em situação de rua, não é porque dorme num abrigo que não está, né? E alguns deles começam a experimentar o abrigo e tem muitas diferenças, né, Rodrigo? Porque aquela pessoa, ela não tem uma dependência de drogas, né? E a gente sabe que os abrigos, às vezes, acontecem alguns fenômenos, algumas complicações, aí fica aquela coisa de entrar e sair do abrigo. Só para acrescentar essas informações, é isso mesmo. Vou dar continuidade aí, filho. Eu acho que é boa para nós. Cláudia, você quer falar, Cláudia? Não, gente, deixa eu falar uma coisa. Boa noite, todo mundo. Eu estava vendo um podcast hoje, agora mesmo, falando sobre a questão do emprego na Argentina, que acho que 40% dos empregos assim, mais básicos já estão sendo ocupados por imigrantes. Esses imigrantes da Venezuela, por questão política, né? E também agora vindo para cá, né? Os venezuelanos, sei lá, todo o pessoal da América Latina. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que, né, atentar mesmo, porque pode gerar um tipo de uma certa concorrência para esses empregos mais simples, que são um dos braços de solução para esse pessoal que está na rua e que quer sair da rua, não é? E em relação dos fatores que os levam à rua, tem a questão econômica, a gente não pode desconsiderar, mas, assim, pelo que eu vi nesse pouco tempo que eu estou aí no grupo, não é só a questão econômica, é a questão da estrutura familiar também, né? Porque, às vezes, você tem pessoas que têm até um curso de auxiliar de enfermagem, que eu vi 2 pessoas, mas que se envolveram com droga. Vi um outro rapaz que saiu de casa porque não concordava com a forma que o pai levava ali, conduzia a família. Então, o problema é que, né, assim, essas pessoas se perdem mesmo, né, ali pelo tráfico de droga, que deve ser, eu imagino que seja quase impossível mesmo para uma pessoa ficar na rua sem usar droga, né? Os que conseguem são verdadeiros heróis.
o que eu vejo também é que, por mais que a gente fale que tenha uma estrutura disponível para recuperar essas pessoas, ainda é muito incipiente, não é? E a estrutura dos abrigos não atrai essa população. Eles têm aversão, né, aos abrigos, e por diversas razões, né? Aí, coisas que eu ouço falar, vocês que têm mais tempo, os psicólogos, Rodrigo e etc., devem saber. Mas já ouvi assim, de 2 ou 3, um falando que tinha assédio de até homossexual, e o outro, enfim. Ou seja, né, o abrigo é a última instância para você não morrer de frio, né? Que foi o que a gente ouviu sábado. E a outra questão que eu queria colocar é a questão da infância na rua, né? Das crianças que estão na rua, os filhos dos imigrantes. E a Alcione que chamou atenção, porque as crianças estão voltando a vender balas, vendo mais números de crianças na rua, e fazendo esse emprego, né, infantil. E tem uma outra coisa também. Ah, não, isso é uma menina que eu tô com ela na cabeça, gente, uma menina que está com um hippie lá na Praça 7, que eu vi tem algumas 2 semanas. Essa última vez eu não a vi, mas é uma menina nova também que está com esse cara, assim, eu não sei se essa menina tem 18 anos, né? Enfim, e tá ali também naquele meio, mas isso é um caso particular. Mas, enfim, é isso que eu queria colocar. Sim, e a gente conversou no sábado também, né, Claudinha? Eu acho que tudo volta nessa tríade, sabe? Que a gente falou no começo aqui. A gente comentou no sábado também dos casos de meninos de rua que são filhos de meninos de rua e que são filhos de meninos de rua. Quer dizer, o que essas pessoas conhecem também, né? Então, e aí a gente tem atenção com essas crianças que estão na rua agora vendendo, né? As coisas ou fazendo alguma coisa, porque eles podem ser a pessoa de situação de rua de amanhã, né? Então, isso também é um cuidado que a gente tem que ter, né? Os abrigos não são uma solução, é o mínimo possível, sim, mas não são uma solução, né? A Pastoral de Rua está com um projeto novo, eu quero saber até quantas vagas vai ser, que é o Moradia Primeiro. E aí, o Moradia Primeiro vão ter lugares para as pessoas serem abrigadas, eu não sei quantas vagas são, e ali vai ter uma equipe de apoio, dando apoio a essas pessoas para elas mudarem de vida. Agora, o comentário também que a gente fez sábado, que eu queria repetir aqui, Claudinha, é o seguinte: nós mudamos, a população de rua partiu de 2.000 pessoas para 9.000 pessoas em menos de 5 anos. Não foi só na pandemia, não. Então, quando a pessoa chega na situação de rua, ela está destroçada. Ela está destroçada. E ela precisa de um apoio, precisa dos grupos para darem esse apoio, né? É a minha visão também. E a gente alivia um pouquinho a dor, mas a gente vai ter muita dificuldade em transformar, em mudar essa pessoa, porque ela já está tão desacreditada da vida, que muitas vezes ela, para poder resgatar isso, tem que ser muito tempo, muito papo, muita conversa para que ela faça esse resgate. Então, a gente tem que baixar um pouquinho, né, a nossa expectativa também, porque às vezes a gente tem essa sensação de que a gente vai conseguir salvar as pessoas. E a gente não vai conseguir salvar ninguém. Só Deus e a própria pessoa que pode tomar a decisão de sua vida. Então, assim, em termos de prevenção, se quiser trabalhar, né, os grupos têm que trabalhar na prevenção, na família, na estrutura da educação, na questão econômica, na questão estrutura psicológica. Na questão psicológica, do amparo psicológico, saber lidar com a frustração, né? Saber lidar com alguma chateação, até com uma traição, né, Beatriz? Então teria que trabalhar isso antes. Quando a gente pega, o que a gente pode fazer, o que a gente tenta fazer, é exatamente isso que o André passou aí para nós no início, né?
ajudar a compreender, não julgar. Não julgar. Não julgar. Não julgar, porque a gente não sabe tudo que a pessoa passou na vida, né? É. Levar uma refeição, uma palavra de carinho. E tentar trabalhar com a perspectiva de futuro. Fé e esperança no futuro. Porque a fé e a esperança é o que vai mover. Então, a gente tentando trabalhar com essa fé e esperança, a gente vai conseguir que a pessoa, devagarinho, vá recuperando os seus passos. Mas no momento dela. E esse momento dela, às vezes, é frustrante para a gente. Mas é um respeito que a gente tem que ter, sabe? Com o momento da pessoa. E outra coisa também que às vezes acontece, né? A gente também se frustra, porque às vezes a gente cria uma expectativa com uma pessoa e a pessoa não corresponde à nossa expectativa. Mas ela não tem que corresponder à nossa expectativa, nós estamos ali para amparar. Se caiu de novo, vamos amparar de novo. Né? E aí trabalhar com essa questão de futuro. André, quer complementar e passar para a próxima? Vamos? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Não, acho que da minha parte podemos passar, Rodrigo. Mais alguém quer colocar alguma coisa, gente? Paulino? Ô, Rodrigão. Não, tranquilo. Diga aí. Ô, galera. Diga aí, Vini. Isso é coisa minha, bicho. A gente fica muito empolgado, mas... Cara, eu já fiquei viajando na maionese e falei, meu Deus do céu. Todo mundo sabe, nós não vamos salvá-lo, certo? Sim. Contudo, galera, isso não vai ser daqui 100 anos não, viu, bicho? Nem 200 anos, não vai não. A questão sociopolítica, econômica, infelizmente, nos influencia e nos prejudica muito. E, por outro lado, ajuda muito, sabe? E eu não sei se vocês estão animados, a gente devagarzinho, na medida do possível, ir procurando algumas alternativas que sejam viáveis junto ao poder público. Ou a gente vai fazer do nosso peito e tomar carretada e rabanada e seguir em frente. O que vocês acham da sugestão, da ideia? As duas são difíceis, né? As duas são difíceis pra caramba. Sobre a questão do tempo, Vini, a minha impressão, né, e também assim, é que com a regeneração, com o momento de transformação para a regeneração, essas coisas estão melhorando. E uma vez que a população de rua é uma denúncia, ela faz a gente mover. Hoje nós estamos com um grupo aqui, né? O Paulino passou aí a história, e nós nascemos na pandemia, né? Nosso grupo nasceu na pandemia. E aí nasceu movido por esse desejo, essa vontade de fazer alguma coisa, de demonstrar esse lema, né? Que somos todos irmãos. E assim, eu acredito que essas coisas estão se espalhando no mundo, sabe? Eu acredito, por exemplo, que a população de rua, ela é um grito para nós, é um grito para a sociedade, e é um grito pela sensibilização das pessoas, para poder enxergar essas coisas e fazer um pouco diferente. E eu acredito que isso está no pacote da regeneração, sabe, Vinícius? Então, eu acredito que as coisas vão mudando, sim, e estão mudando até rápidas em relação à expectativa que eu tinha, sabe? Eu vejo muita coisa. Às vezes, uma coisa que parece um mal, né? A gente já estudou isso, quem estudou lá no Espiritismo estudou. Uma coisa que parece mal, parece ruim, na verdade, ela acaba fazendo uma coisa boa acontecer. Então, muitas vezes, a população de rua, né? É uma situação ruim eles estarem na rua e tal, mas ela faz grupos como os nossos aparecerem. Então, assim, eu estou acreditando que essa transformação está chegando, sabe? Que vai acontecer muita coisa difícil ainda, mas eu tenho fé que essas coisas estão chegando. Com relação ao envolvimento da população, do público, né, nós temos uma questão moral dos políticos que ainda estão muito complicadas. Né? De A a Z, nós não vamos aqui polarizar e nem falar esse ou aquele, mas de A a Z não salva um. Então, assim, infelizmente.
Então, é da renovação dessa população, desses governantes, é que isso vai acontecer. E tem que ir renovando e tem que ir mudando, porque são os novos políticos, né? Os nossos filhos, nossos netos, que estão nascendo para poder fazer essa transformação do mundo. Não sei se eu te falei alguma coisa aí, Vini. Agora, com relação a nós, é fazer o que a gente consegue fazer. Não se limitar ao limite que a gente tem, ao limite das nossas forças. Sabe? Porque a gente não consegue muito mais. Participar junto à pastoral a gente faz, participar junto à rede pública de saúde e de assistência a gente tenta fazer também. Então, assim, a gente faz esse intercâmbio, mas a gente tem que estar trabalhando nisso. Agora, um lado importante, Vini, eu acho que até essa discussão hoje, né? E aí está a próxima apostila aí, é a conscientização das pessoas que estão no nosso entorno, sabe? Porque quando a gente começa a trazer para as pessoas que estão com a gente uma conscientização maior de que essa situação não é só o julgamento que a pessoa faz, né? Que tem muito mais por trás, a gente começa a fazer com que o mundo pense, com que as pessoas pensem. E que esse pensamento se reflita para frente e que a coisa comece a acontecer. É um sonho, é uma utopia, mas eu acredito que está acontecendo. Eu acredito que, inclusive, que nós somos parte da mudança. E eu vejo também que uma das obrigações, uma das tarefas do grupo é trazer essas conscientizações para as pessoas que estão do nosso lado. Família, amigos, né? Essa visão. Quantos amigos meus me falavam assim, você está trabalhando com população de rua, é só vagabundo. Achou, acabou. Classificou, acabou. Não tem nada mais ali. Para ele está resolvido. E isso, muitas vezes, está ligado a uma frustração dele próprio, que não vê uma situação de como ajudar. Muitas vezes a pessoa prefere taxar e excluir porque ela não sabe como lidar com aquilo. Tá bom? Paulino, acho para voltar um. Você quer falar, Rosana? Você manifestou aí? Manifestei, sim. É porque a gente... Boa noite, gente, desculpa. A gente esquece também que a pessoa que está em situação de rua, ela procura um prazer, um bem-estar. Ela não encontra isso em nada dela, ela vai encontrar no álcool, ela vai encontrar na droga. Então, para depois, quando que ela já está bastante viciada, ela precisa de trocar este prazer da droga, o prazer da cachaça, esse prazer por um outro prazer, que é muito difícil da gente encontrar. Então, aí vem a frustração da gente, delas mesmas, às vezes, que não conseguem. É só isso. Obrigada. Legal, Rosana. É isso mesmo, né? A droga, às vezes, como uma fuga, né, da realidade, né? Como uma fuga para poder ter um mínimo de alegria, né? E aí é uma pergunta que de vez em quando eu faço, né? A droga é o veneno ou é o remédio? Exatamente. Né? É uma pergunta. Rodrigo, remédio é droga, né? Pois é, remédio é droga. Ô, galera, isso mesmo. Eu não vivenciei isso lá dentro, mas eu tive um tio, perdeu o emprego, eu não morava aqui em Belo Horizonte não, sabe? Tinha casado, tava 3 filhos, perdeu o emprego, não arrumava nada, bicho, ele pirou a cabeça, bicho, ele subiu, ele fugiu. Matou a mãe dele, matou todo mundo. Ele matou todo mundo, bicho. Tomava 1 litro de cachaça todo dia. Todo dia tomava 1 litro de cachaça, bicho. Ele ficou louco, pirado. Aí um amigo o viu na rua e reconheceu, foi, buscou e trouxe de volta, entendeu? A única pessoa que ele lembrava no mundo era minha mãe, entendeu? Ele ligava, conversava, depois sumia. Ligava. Então, essa onda que vocês estão falando aí é a fuga mesmo, né, bicho? Porque você não... A dor, a loucura, e você não tem perspectiva, você não conhecer ninguém, não saber aonde você vai
pirado, né? Se pira a cabeça. Então, está acontecendo de novo. Isso foi na década de 80. Nós estamos em 2022, né, bicho? É questões nossas mesmo, piração, doideira. É isso mesmo. Rodrigo, mas eu, Oi. antes da pandemia, eu acho que eles passavam muita fome na rua. Eu vejo, assim, que com a pandemia, as pessoas ficaram muito mais solidárias, sabe? Hoje a gente vê muita, né? Tem dia que eu vejo, assim, tem uns que estão com 3 marmitas já. Então, eu acho, assim, que isso, as pessoas estão mudando o olhar, né? As pessoas estão mudando o olhar para o outro. Eu acho que isso, com a pandemia, eu acho que isso melhorou bem isso, sabe? Eu acho que aumentou pessoas na rua, mas também acho que aumentou muito pessoas ajudando. Que antes, nossa, antes tinha dia que eu chegava em casa, assim, eu custava dormir, de tão, levava comida, de tão desesperado que eles estavam, não tinha roupa, não tinha nada. Hoje, você vê, hoje eles já não lavam roupa mais, eles jogam fora. Tem tanta gente doando, né? Hoje eles usam roupa descartável. E antigamente eles lavavam roupa. Eles pediam sabão para lavar roupa. Então, eu acho que então, é aquilo que você falou. Nem todo mal é mal, né? Né? Tem um lado positivo, né? É. Agora, o próximo aí, então, o olhar sobre as pessoas. Não, o anterior mesmo, Paulinho. Olhar as pessoas em situação de rua, né? E aí a gente tem 2 olhares da sociedade, né? O olhar de muita gente que destrói e revolta. É o que as pessoas de situação de rua mais reclamam, é como elas são olhadas na rua. Então, esse olhar que destrói e revolta é o olhar que condena, é o olhar que não vê, é o olhar que discrimina, é o olhar de preconceito, é o olhar de repugnação. É uma pessoa que passa do lado de uma pessoa de situação de rua e vira a cara. É uma pessoa que muda de passeio para não, quando tem pessoa de situação de rua e tira a dignidade da pessoa. Então, esse olhar é um olhar que destrói, né, que desumaniza, que desensibiliza aquela pessoa. Então, uma mudança de postura nossa e das pessoas no nosso entorno também passa por essa conscientização para mudar esse olhar. Eu assisti um filme recentemente que eu recomendo para todo mundo, chama Como Estrelas no Céu. E aí o professor, né, um aluno e um professor. E o professor conta na história, e isso é muito forte, sabe? Que Excelente, né, Rodrigo? Excelente. Você sabe que eu vou contar, né, André? Que quando na Ilha de Páscoa aparece, que quando eles querem matar uma árvore, a tribo se reúne em volta daquela árvore para poder plantar, né? Querem matar a árvore para plantar. E a tribo se reúne em volta daquela árvore e começa a xingar a árvore, falar despalpédio, xingar, vagabunda, sem vergonha, você não presta e tal, tal, tal. E aí vai fazendo isso como uma cerimônia durante alguns dias. Passado algum tempo, aquela árvore morre naturalmente. E aí eu fico pensando assim, quantas vezes eu fiz isso, né? Eu vou chamar para mim, né? Fiz esse olhar que discrimina. Fiz esse olhar que não olha com afeto a essas pessoas, sabe? A situação é muito forte e esse olhar, ele derruba as pessoas, né? Ainda que a gente esteja olhando pela sensibilidade dela, mas a gente também tem que ter esse amor, esse carinho de cuidar com essa atenção, tá? André, quer falar um pouquinho aqui? E depois a gente fala do outro olhar? Eu até vou citar uma situação desse final de semana, porque na realidade, assim, as pessoas olham, tem esses olhares, mas eu acho que é um olhar também de medo, porque às vezes não sabe, não consegue distinguir, né, quem realmente é aquela pessoa que está lá numa situação de rua que realmente precisa, ou que realmente a pessoa é um marginal, né, que está ali para roubar o que for, né? E eu acho que é interessante com essas ações que a gente faz, com esse convívio, a gente vai, com o passar do tempo, conseguindo até distinguir isso. E realmente eu acho que é interessante eu vejo, eu tenho essa sensação, sabe? Que quando eu olho para uma pessoa,
eu acabo, assim, não que eu vou ser sempre certo, mas a gente tem essa sensação. Esse final de semana mesmo eu estava em São Paulo, na frente do meu carro, assim, veio um cara todo, não estava mal arrumado não, mas também não estava bem arrumado, só olhou para um lado, olhou para o outro, foi lá e roubou um celular dentro do outro carro. Mas você vê claramente a diferença dessa pessoa e de uma pessoa de situação de rua. E, pois é, foi oportuno aí. Eu queria esse olhar realmente a gente vai mudando, né, André? A gente vai vendo nuances que são próprias de quem começa a olhar direito, de quem começa a enxergar mais do que uma aparência, né? E até aquele marginal, ele ainda merece, no mínimo, assim, né, a nossa compaixão. Eu já fui roubada por um morador de rua, por isso que eu estou falando isso, né? Eu fui roubada por um morador de rua e eu sabia que ele era um morador de rua porque eu via ele com frequência a caminho do trabalho, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a grande maioria da população de rua não comete crimes, né? Ou, pelo menos, não os faz dessa maneira, né? Assim, acho que como é que eu vou dizer? De uma maneira planejada, de uma maneira arquitetada, né? É diferente. Tem duas coisas que eu queria pontuar, e aí eu não perco, sabe, gente? Desde quando eu comecei a trabalhar no nosso grupo, eu não perco a oportunidade de falar todas as histórias de melhora, de transformação em relação aos moradores de rua, sabe? Eu falo aonde que eu vou. Por que eu falo isso? Porque eu acho que o desfazer o preconceito começa por citar esses exemplos, né? Porque a verdade é que são muitas adversidades mesmo para se modificar, né? Se a gente for pensar no poder que tem toda essa estrutura política e inclusive essa estrutura ainda familiar que a gente sabe, né? Que ainda é muito frágil em termos de questões morais, né? De desenvolvimento moral. Mas o que eu vejo é que uma boa história, ela sempre fica no coração da pessoa, sabe? É uma forma que eu encontrei de começar a mudar o olhar, né? Pelo menos tentar que aquelas pessoas que ouvem aquelas histórias, a próxima vez que ela olhar para um morador de rua, quem sabe ela pode ver algum potencial ali, né? Ela pode ver um sofrimento de um jeito diferente. E às vezes ela mesma, de alguma forma, às vezes não vai contribuir diretamente com o que a pessoa pede, mas às vezes vai, pelo menos, olhar com um olhar de visibilidade, né? Com um olhar de enxergar. Outro aspecto que eu queria falar também sobre preconceito, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre as situações de não adesão dos moradores de rua, porque às vezes a gente, sem querer, às vezes num desabafo, a gente reforça o preconceito. Vou falar por mim. A vida inteira que eu trabalhei no sistema de assistência social, que eu tinha amigos trabalhando junto à população em situação de rua, o que eu mais ouvia era a falta de adesão deles aos abrigos, sabe? A questão é o seguinte, eu ouvia e guardava a falta de adesão. Então, eu já associava isso, que eles estão na rua porque quer. No fundo é porque quer, sabe? É um automatismo, e é mais fácil a gente pensar assim, porque se eu penso assim, eu não tenho nada que fazer, eu cruzo os braços, né? Ele é que vai determinar, escolher o destino dele, a grande maioria não quer ser ajudado, reforça esse preconceito. Então, até para a gente, com quem a gente comentar, de que forma a gente comentar, por que eles têm todas essas resistências aos abrigos, né? Hoje eu sei melhor, né, quais são as características de um abrigo, que muitas vezes as resistências deles são
porque eles estão fazendo um movimento de se afastar de quase tudo aquilo ali que tem no abrigo, ou porque eles estão recentemente na rua, eles ainda não estão com esse universo, né? O que tem lá no abrigo? Tem no abrigo as pessoas em situação de rua com todas as dificuldades que elas estão lá de fora. É o outro ambiente com muitos desafios. O poder público ainda tem muitos desafios de pensar algum tipo de instituição que ofereça mais dignidade e, sobretudo, em pensar em formatos diferentes de institucionalização do que, basicamente, os dois que existem. Um outro ponto que eu queria acrescentar, eu vou ouvindo vocês, e aí eu estou aqui só me observando, né? Eu que trabalho na área social, eu ouço isso há muito tempo. A estrutura social, econômica, ela é forte, ela é difícil, ela mantém muita gente no poder, são estruturas macro, né? Não interessa de modo geral, não interessa que o pobre prospere para essa estrutura, enfim, qualquer nível de pobreza. Mas eu lembrei de uma coisa que alguém me falou, e eu não sei quem é esse alguém, e eu guardo isso no meu coração, até no meu trabalho profissional. Gente, não é a equipe não é nossa. A equipe maior que está trabalhando nisso é a equipe espiritual. Vocês acham que se dependesse só da gente, por mais que a gente tem pandemia, por mais que a gente tem todas essas situações que, claro, aumentaram e sensibilizaram mais pessoas, se prontificar, né, a dar um apoio, que seja até somente de alimento, mas que só aquela relação que vai ficando ali, por si só, ela já é boa para ambos. Vocês acham que a gente estaria com essas histórias aí, que a gente, são poucas, mas é pouco para nós, mas para ele é 100%, né? Esses dias eu lembrei de um casal que eles foram morar numa casa e eu nem estava sabendo, só que eles continuam trabalhando na rua, né? Então, as histórias, elas acontecem, mas é porque 50%, vou brincar assim, né? Eu vou jogar para cima. 50% de nós, o poder público, todo mundo, né, que auxilia, e 50%, gente, é equipe espiritual, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que a gente, nem todos, né, acreditam nesse poder da espiritualidade, para a gente que acredita, precisa ser sempre lembrado. Porque nós mesmos, contra tudo isso, todas as adversidades, é muito pouco mesmo. Mas é aquela história, o muito com Deus é pouco, mas o pouco com Deus é muito. Então, faz toda a diferença quando de rua, ele cantar o parabéns dele. Porque ele pouco, que pode parecer para a gente, ele está cheio de Deus. Isso é a gente com a equipe espiritual, né? Eu só queria pontuar isso, porque senão a gente fica muito desanimado, sabe? Então a gente tem que ir para a rua, a gente tem que pensar as nossas estratégias, mas sempre confiando que tem muito mais, né, envolvidos e muito mais preparados, inclusive, né, do que a gente. Isso tudo, falo demais. Legal, Fabi. Inclusive, a gente tem que tirar um pouquinho essa pretensão da gente ser o salvador e da gente ser o solucionador, né? A gente tem que ser só instrumento. Só né? instrumento, com certeza. Vai na fila aí, Paulinho. Tem Cassinha, Vini. Tu quer falar, Cássio? Eu falei, pode falar, Cacita. Chega aí, Agora gente é boa. eu, Fabinho. Peraí. Beijo. Gente, boa noite. Eu me dividi aí, que eu estou fazendo módulo também, mas assim, à medida que estou pegando. Eu acho muito interessante isso tudo que vocês estão falando, mas acho que o título do nosso grupo, Somos Todos Irmãos, é muito certo. A gente tem que ir para a rua como se fosse irmão mesmo. E é irmão, não tem outro jeito.
Ontem eu estava fazendo tarefa, eu vou só dar 2 notícias boa e rápida, para não tomar muito tempo. Eu e Vini entregando marmita ontem, e um rapaz chegou perto da gente e falou assim, cadê aquele recadinho, aquela oraçãozinha que vocês entregam junto com a marmita? Eu falei, não tem não. Ele virou e falou assim, falou, isso mesmo. Se cala aí, Vini, peraí. Com a pressa. Minha vez aí, Vini. Vai lá, cabeça. E eu virei para ele e falei assim, não tem não, mas a gente pode fazer uma oração aqui para você. Ele chama Henrique. Aí ele falou assim, não, mas eu gosto de ter aquele papelzinho, porque na hora que eu deito, eu faço uma reflexão daquilo ali, aquilo é importante para mim. E aí eu fiz a oração para ele lá, sabe, colocando bastante o nome dele, assim, poxa, ele se sentia, a gente foi caminhando, assim, na rua, e ele começou a gritar, sabe, ai, meu Deus, que coisa boa, que coisa linda. Henrique é o meu nome Henrique, sou protegido, sabe? Então, assim, foi um momento muito especial para mim, que foi desse rapaz. Foi um presente, o Paulino já falou isso uma vez com a gente, eu ainda não saio para a rua por amor, a gente sai porque a gente recebe, né, que a gente precisa. E é isso aí, um dia ainda a gente vai sair realmente para a rua, isso vai, na medida que a gente vai fazer tarefa, e a gente ainda faz muito pouco, a gente tem que fazer muito mais, a gente vai chegar a um ponto de fazer tarefa realmente por amor, igual o Paulino já falou isso uma vez comigo. Mas ontem, assim, rapidinho, eu recebi tanto, quando essa pessoa falou isso comigo, eu falei, nossa, que lição que ele me deu, eu preciso orar mais, eu preciso pensar mais em Deus, preciso pensar mais em Jesus. Era só isso, gente. Maravilha. Alguém que ainda não falou, gente? Você quer falar de novo, Beatriz? Não, aqui, sobre o olhar para eles, eu acho o seguinte, todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer ser aceito e quer ser amado. E muitas vezes as pessoas evitam de olhar como se fosse um bicho, como se fosse um extraterrestre e tudo. Então, eu sempre olhei e, às vezes, quando eu estava em algum lugar que eu tinha medo de ser assaltado, sendo morador de rua ou não, eu sempre dei um jeito de puxar conversa com essa pessoa. Ou de pedir uma ajuda, ou de pedir uma informação, sabe? Para ficar de igual para igual. Só queria fazer esse comentário, até que quando eu fazia faculdade à noite, às vezes eu ficava com medo, assim, às vezes eu tinha alguém andando atrás de mim, eu ficava com medo, eu parava e começava a andar junto com a pessoa e começava a conversar. Era uma técnica, uma coisa que eu sempre fiz, foi isso. É só isso que eu queria falar, sobre o olhar. Que eu acho que você conversa, que você trata de igual para igual, aí você desarma a pessoa, né? Se ela tem a intenção de te assaltar, ela já não... Ela tem cara dura. É uma estratégia boa mesmo. Eu já tinha esquecido dessa conversa, eu lembrei de um negócio também. A pessoa estava distribuindo marmita ali perto do Colégio Arnaldo, abriram o porta-mala, chegou uma pessoa com uma arma, uma faca, uma arma para assaltar, né? E as pessoas estavam as 3 distribuindo marmita. Aí a Cassinha estava também, eu acho. Era a Cassinha, Andréia. Era eu, Andréia. Cassinha e Andréia. E quem mais, Cassinha? Acho que foi Sandrinha, não? Cassinha, Andréia e Sandrinha. Você quer contar o caso? A gente estava querendo aí para entregando marmita e chegou um rapaz para assaltar a gente. E ele pediu pediu várias vezes o celular e falou que estava armado, mostrou a arma lá para gente. E aí a Andréia virou e falou assim, olha, a gente não tem, o que a gente tem é esse porta-mala aqui cheio de doação, a gente está fazendo doação, você pode pegar o que você quiser. E aí, quando ele viu que a gente estava fazendo doação, ele foi subindo assim de costas, de frente para a gente, falou assim, me perdoa, me desculpa, eu não queria fazer isso, eu estou passando necessidade, me perdoa, não vou fazer isso com vocês, não. E foi subir. A gente já estava assim, super assustado e tudo, e assim, a Andréia teve essa felicidade, essa intuição de virar e falar assim, olha, pode levar tudo que você quiser. Nós temos a doação, e isso tocou o coração dele de alguma forma. E foi muito
Para a gente ficou assim, Parece, nossa, realmente a gente é protegido. e parece, inclusive, a Andrea falou que ele ainda falou assim, ó, não fala para ninguém, porque é medo de represália também. Foi mesmo, isso mesmo. Foi isso mesmo. Não conta para ninguém, não, gente. Por favor, não conta para ninguém que eu fiz isso com vocês, não. Ele falava sem graça, né? Eu nunca tive problema nenhum na rua. Eu nunca tive. Às vezes eu já fui assim, meu marido vai dirigindo e eu desço sozinho nos lugares, aqui é tanto de homem. Eu nunca tive problema nenhum, com falta de respeito, com nada. Porque eu vou de igual para igual. Então. Eu já tive, já corri atrás de mim com uma faca lá no centro. E eu comi bastante. Cabeça, você é grande demais, bicho. Ninguém te encara, não, bicho. Você é grande pra caramba. Fui acordar a pessoa e falei assim: você aceita uma marmita? Ele acordou assustado, ele levantou com a faca e foi correr, e eu correndo. Mas faz parte. Bacana, legal. Agora, isso é legal de mostrar que quando a gente mostra o olhar e quando a gente dá outra face, a gente desarma a pessoa. E quando você fala em Deus também com a pessoa, meu filho, que Deus te abençoe, pronto, você desarma a pessoa também. Né? Então é outra coisa que Deus sempre toca o coração da pessoa. Na hora que você fala em Deus com a pessoa, toca o coração da pessoa. E quando você olha nos olhos da pessoa, né? É outra. Né? Aí realmente é a troca, não é só dar comida, é o olhar mesmo para a pessoa. Eu acho que isso aqui. Né? E aí a proposta, né? Esse é o novo olhar, né? E a gente divulgar esse novo olhar que edifica, né? Olhar de amor, olhar de entendimento, olhar de afeto, olhar que entrega a existência para o outro, olhar de convivência, né? Você tá ali sempre, você convive, e aí, como é que você tá? Atenção ao nome da pessoa, chamar a pessoa pelo nome, como é que você chama? Eu me chamo tal. Faz toda a diferença, né? Tudo. Cumprimentar a pessoa, dar um bom dia, dar uma boa noite, né? Enfim, o olhar de que somos todos irmãos. Então, isso é um começo de transformação. Isso é um começo de mudança. Quando a gente dá esse olhar, a gente começa a ajudar na mudança da pessoa. Porque se a gente dá um olhar que destrói, a gente ajuda a destruir. Se a gente dá um olhar que edifica, a gente começa a construir, né? Sobre a questão da população de rua. Tem gente que é egresso do sistema prisional, sim, gente. Tem gente que cometeu crime. Muitos. Mas, independente disso, né? A gente, com esse olhar, a gente começa a transformação deles também, né? E eles também fazem a transformação na gente. É esse olhar, somos todos irmãos. Tá bom? André, quer fechar com alguma coisa? Vamos lá, então. Pode passar, Paulinho. Rodrigo. Diga aí, Vini. Aquele rapaz de hoje, que ficou super empolgado, que ele ia começar, falou comigo 1, 2, 3, pá. Eu achei importante demais para ele, não para todos, não sei se para todos, porque ele se sentiu no ato mesmo, ele se sentiu reconhecido, se sentiu valorizado, né? Vou fazer o curso, semana que vem eu vou começar. Aí na Divino, né? Então não sei como é que a gente devia tratar esse lance com todos eles, né? Porque tem um número X de cada curso que pode ser. Como é que. Não, nós temos 5 vagas por mês para o nosso grupo. É porque tem curso demais na conta lá, né? Tem curso demais. Curso. Qualquer curso. Eu encontrei com eu estava descendo o elevador e eu ia subir com aqueles que chegaram, sabe? Ele falou assim: não, vambora. Eu falei: não, bicho, calma, nós estamos chegando, não, vambora. Ele era um dos que era morador de rua, depois ele me falou: não, eu também sou, vamos subir, vamos lá, eu vou lá para o 7º, para o 8º agora, eu comecei com esse, eu estou fazendo outro, e é bom demais esse curso ser valorizado, aí, quer dizer, um morador de rua já estava fazendo um curso, aí para o 2º, estava feliz demais, aí a gente, como é que a gente pode, como é que a gente deve, né, galera?
Mas é fomentar e ajudar que eles tenham interesse, porque para eles pararem, tiraram um tempo deles, para ficar ouvindo lero-lero, subindo, ficar preso, porque eles querem ficar solto, né? Na rua, andando, ou ganhando alguma coisa, ou cheirando, ou fumando, ou tomando alguma coisa. Mas esse cara, ele estava numa felicidade, que ele já estava fazendo curso, ia fazer não sei o quê, da estética, cortar cabelo. Então é o profissionalismo para eles. Sim. É o momento de cada um, né, Vini? Esse rapaz, né, eu sei quem acho que não vai falar o nome aqui, né? Mas ele está nesse momento de busca mesmo. Ele já está no momento da busca do emprego, junto à pastoral e concurso. Então, assim, tá, que massa. é o momento de cada um, de como cada um está. André, assume aí de novo, André. André. Oi. Assume aí de novo. Um momentinho, Rodrigo. Andrezinho, um Brave Store pra gente aí, bicho. Oi, gente. Pode passar o próximo. Fala do resultado da feijoada, qual que é o próximo passo? Eu não sei se vocês já falaram isso. Não falamos Claudinha, o resultado financeiro foi 16 mil e pouco, né? 16.200 e tal. Mas eu vou querer conversar isso depois numa outra reunião, até para a gente tomar uma decisão do que fazer, sabe? Mas uma outra reunião. Tá? Tá bom. Falou. Paulino, pode passar? Isso aí? Eu acho que podia voltar no outro, não, para completar aquela questão dos olhares. Esse aqui? Isso. Então, realmente, agora só completando, né, é a finalidade do nosso grupo, que é realmente ter um olhar mais fraterno para os nossos irmãos. Então, todo esse tipo de olhar que a gente pretende ter, né, um olhar mais humano, um olhar de entendimento, um olhar realmente que vá fazer diferença na convivência deles, né? Pode passar, Paulino. Aqui era realmente para falar um pouco da nossa história, da história do grupo, que começou junto com a pandemia. Então, essa é a história que, infelizmente, com a acústica lá não ajudou muito, né, do salão. E também a gente não conseguiu realmente chamar uma atenção. Porque a ideia era realmente passar para as pessoas, né, qual que é a nossa ação junto aos moradores de rua e como que o grupo foi se formando, né? Posso falar que eu já estou quase 1 ano e meio, comecei em 2021, então, e a gente vai só melhorando, né, Rodrigo? Isso, cada dia mais, né? Cada dia mais a gente vai melhorando. Pois é, Claudinha, mas a ideia é exatamente a gente capacitar um pouquinho as pessoas aqui, até para argumentarem com as pessoas que foram, né, numa feijoada, porque de alguma maneira se sensibilizaram, né? E conosco, com a causa e tal. Então, assim, a gente divulgar um pouquinho isso aí. Nós vamos disponibilizar essa apresentação depois, né? Logo depois aí no grupo, para quem quiser mostrar ou conversar, tá? Vamos lá. E vai aumentando mesmo, né, André? E às vezes a gente tem que botar um pouquinho de freio, porque às vezes a gente não dá conta, né? Justamente. Então, eu tenho que me observar o tempo todo com o tanto de coisa que estou fazendo, e cada um tem que se observar para entender o seu limite, para se autoconhecer. Isso também é muito rico, porque é uma oportunidade de a gente se autoconhecer e respeitar o limite da gente, porque cada um tem um limite que é sempre diferente. E é importante que a gente respeite os nossos limites e se aproveite para se conhecer. Conhecendo o outro, a gente se conhece também, tá? E é isso, a gente começou a surgir em 2020. Faça o próximo aí, Paulinho, por favor.
Inicialmente a gente começou com atendimento na rua, né? E aí a gente começou com a escuta ativa e viabilizando algumas demandas, né? Aí no decorrer do processo nós aperfeiçoamos em busca de melhor atender nossos irmãos em situação de rua e assim já temos algumas ações em execução. Acolhimento na rua com distribuição de alimentos, cerca de 1.950 cachorro-quentes por mês e 600 marmitas por mês. Encaminhamento para a rede pública e filantrópica de saúde assistencial. Então, o conhecimento da rede é extremamente importante para a gente saber para onde a gente pode encaminhar, né? No terceiro domingo do mês tem o almoço na Fundap, é uma outra atividade que a gente faz. A gente tem também o auxílio para obtenção de renda e capacitação no trabalho autônomo, curso de eletricista, alfabetização de adultos, pintor, outros cursos da Divina Providência, né? Que logo quando chegou a Divina Providência, a gente conseguiu juntar esses cursos, né? E o atendimento psicológico às terças-feiras e bazar para doação de roupas e encaminhamento para tratamento de intoxicação na Cidade de Refúgio, em Raposos e Fundap. E também para os encaminhamentos para o Sersan também, quando não é opção de internação, né? Às vezes a pessoa não faz opção de internação e ela tem o tratamento via Sersan também. E a parceria, né, muito legal também, o que você falou, André, porque, assim, essas coisas foram acontecendo meio que a espiritualidade mandando mesmo, né, as deusidências, né, de repente a gente está procurando uma sede, me liga um amigo do grupo, que todo mundo conhece hoje, e fala assim, vocês estão precisando de uma sede? Então, eu vou tentar conseguir para vocês. E começou. E aí ele falou da Divina Providência, ele conhecia o pessoal da Divina Providência, nós fomos lá para uma reunião para pleitear os cursos, né? E aí a gente falou que estava procurando uma sede, uma diretora olhou para outra, olhou para uma, olhou para outra, falou, nossa, tem um espaço aqui, vocês podem usar aqui. Eu falei, que é isso? Então, assim, a gente foi surpreendido, né? Divina Providência, né? Uma Divina Providência. Pela Divina Providência. Foi uma... Não tem explicação, Bia. Você não tem noção de como foi assim. Foi surpreendente. Eu estava lá numa reunião pedindo vaga para curso e eles ofereceram espaço para a gente sem custo nenhum. Olha, pensa para você ver o custo que eles têm ali: vigilância, água, luz, né? Portaria. Com certeza. Pensa para você ver. E aí nós estamos nesse caminho, né? De fazer a vontade de Deus, né? De caminhar nesse caminho aí. A serviço, né? Ô, Rodrigo, e pegando um pouquinho o gancho disso e um pouquinho que o Vini falou lá atrás, né, sobre a questão de que não vai melhorar, que vai demorar muito, assim, realmente as pessoas vão melhorando, vão aparecendo grupos com ajudas, você vê, né, em programas de televisão, você vê na sociedade como um todo. Você vê, por exemplo, na guerra da Ucrânia, a quantidade de pessoas que se mobilizaram para ajudar os refugiados foi muito interessante. É muito gratificante ver as pessoas se mobilizarem para isso e em ajudar pessoas que não conhecem, né? Não tem afinidade nenhuma. Então, assim, por mais que a gente vê que a desigualdade existe, e ela vai continuar a existir, e infelizmente vai continuar a existir, a ganância do homem é muito grande, mas tem surgido pessoas, tem surgido grupos que, né, de uma forma ou de outra, tenta levar, né, esse amor ou esse carinho, essa caridade para outras pessoas que realmente não podem ou não têm uma situação complicada, né? Mas eu acho que tem realmente melhorado, as pessoas já têm se conscientizado muito mais, as gerações de hoje têm uma consciência muito maior do que a nossa, antigamente, em relação a preconceito, racismo. Então, acho que isso tem ajudado muito a melhorar a sociedade como um todo. Bacana, André, é isso mesmo. Tem um expositor lá no centro espírita, né, que ele costuma falar assim, que o mal é instrumento do bem, né? Que diante do mal, as pessoas se mobilizam de uma maneira diferente. Né? É interessante. E aí a gente acaba
fazendo esses movimentos, que são movimentos de conscientização mesmo, e de mudança, né? Paulino, pode passar o próximo aí. Bom, aí a gente colocou atividades futuras, né? E aí a gente colocou evangelização, rodas de conversa e reunião de NA e AA. Evangelização, aos pouquinhos, a gente está tentando inserir lá na terça-feira, né? A gente conta uma história, né? Faz uma prece, né? Tá meio tímido ainda, mas se o pessoal for aderindo, a gente vai aumentando aquele espaço ali de evangelização. Mas eles estão gostando, eu tô achando que eles estão gostando também, Bia? Eu acho, com certeza. E as rodas de conversa também já estão fazendo, né? E tem essa programação aí, inclusive com o apoio do Serginho, né? De tentar formar um grupo de AA ou de NA ali para eles também, né? Então a gente vai caminhando nesse sentido para poder tentar fazer essas questões, né? Aqui a capacitação, centro de desenvolvimento, a gente já linkou. Atividades ocupacionais e de geração de renda, esse é um dos projetos. Então a gente tem numa sede que a gente faça atividades de geração de renda, né? Porque ao mesmo tempo você ocupa e gera renda. Artesanato, uma construção, artesanato mesmo, uma oficina de alguma coisa, né? Espaço multimídia para leitura de livros, jornais e revistas, acesso a computador e televisão, isso aí está no processo da frente, né? E essa noite de acolhimento, né? Que também nós estamos trabalhando como projeto. Seria uma noite que eles seriam recebidos, né? Tomariam um banho, trocariam de roupa, jantariam, assistiriam um filme. No dia seguinte, a gente estaria o café da manhã, a evangelização, né? E terminaria essa conversa com o almoço. Então, uma atividade começaria numa noite e terminaria no dia seguinte. Esse é um dos projetos que a gente tem para frente. A gente aumentar esse tempo com eles. Né? Para ser onde? Pois porque a Divina Providência não era para ser a sede que a gente... isso já foi anteriormente, né? Foi anteriormente. Seria uma sede com espaço físico, entendeu? E, então, se essa sede vir a acontecer, a gente vai pensar nessa noite de acolhimento, tá? Mas seria, assim, um tempo que a gente passaria alguns filmes. Tem um programa da Fundap, Beatriz, também, que tem os filmes e as reflexões em cima do filme. Bacana. Aí a gente traria essa experiência para o pessoal da rua, que ficariam um dia inteiro conosco. No dia seguinte, né, claro, sem bebida nem droga nesse dia, né, era um controle que a gente tinha que fazer. No dia seguinte, eles estavam sóbrios para que a gente pudesse conversar e tentar trazer um pouquinho mais da reflexão e do acolhimento. Mas você pensa assim, fazendo isso para eles dormirem. Sim. Isso você acha que dá para fazer lá, não? Lá, não dá, não. Dormir, lógico, se fosse sem o dormir. Tipo, pôr um filme, passar um filme a gente pode aumentar esse trabalho lá, tá? A gente pode aumentar esse trabalho lá para o dia inteiro. Essa foi, inclusive, o convite que a gente recebeu, para fazer de dia inteiro, né? Eu acho que o dormir faz importante, porque ele dá um tempo maior, sabe, para a gente, para recuperação, entendeu? Então, mas ali a gente poderia fazer isso, mas a gente teria que estender, por exemplo, o horário para a parte da tarde. Aí teria que oferecer almoço, né? A tia Andréia falou do banho, aí a gente teria que ter uma estrutura de toalha. Então, tudo isso, na hora que a gente vai crescendo, a gente precisa aumentar essa estrutura e quem controla essas outras tarefas, né? Então, ali, se a gente fosse fazer... colocar isso no papel, hein? Já tá, vindo. Não, você colocar isso no papel e essas ideias, porque você viaja demais da conta, hein, bicho? O negócio do açougue e da padaria. Açougue, padaria e sacolão, né? Você já esqueceu. E eu também já estava ligado. Eu também estava ligado, bicho. Nós sempre que arrumar um lugar para eles ganharem dinheiro é na reciclagem, bicho. Nós sempre que arrumar um jeito de... Eu fiquei cucado com lá na roda lá, com o que cabeça, que foi andando lá para o Espírito Santo, eles voltaram andando, o Thompson.
Mas Porque a reciclagem já é um processo que existe, né? Então, eu acho que e todo mundo que adere à reciclagem, ele tem oportunidade. Eu fico pensando nos processos que não existem, entendeu? Então, eu fico sempre pensando assim. Alguma coisa nova, né, bicho? É alguma coisa nova, sabe? Uma coisa nova aí, ó. Segura a onda. Cadê o Astor? Astoreto? Nós temos que pegar esse povo, porque tem uns, cara, tem uns que fazem dinheiro e eles guardam. Aplicar o dinheiro deles, bicho. Sim, tem sim. Tem sim. Segurar o dinheiro e aplica, você sempre vai ter amanhã. Segura e aplica, segura e aplica. Astoreto, você tá aí? Saiu. Então, vamos nessa. Só até falar um pouquinho aí da sede, porque como eu estou fazendo tarefa no centro e na segunda, e lá funciona na terça, né? Então, assim, uma coisa que está casando muito bem. Eu tenho ouvido muito pessoal da rua, sabe, falando comigo, falando de lá, não, vou lá amanhã. Ontem mesmo um rapaz chegou perto de mim e falou comigo assim, olha, fala com eles lá para mim, para não tirar meu nome da lista, não, porque eu arrumei um bico, um trabalho para mim fazer, mas na outra semana eu estou lá. Então, assim, eu estou vendo isso como resultado, que a coisa está caminhando e é isso aí, está dando certo. Assim, ele pediu, me falou, 4 minutos lá, não, eu vou arrumar um bico aí, mas eu não vou amanhã, não, eu vou depois. Comigo, amanhã eu vou estar lá, tá? E ontem foi isso, o rapaz falou comigo, olha, fala com ele que eu arrumei um bico aí, um trabalho, vou trabalhar, eu não vou porque eu vou trabalhar, tá? Não é porque eu vou beber, não. Então, eu achei assim, nossa, eu falei assim, nossa, Sérgio, realmente tá começando, assim, um caminho bom para ele. Resultados, né? Esse Mas tempo aos poucos olhar, mesmo, gente. do cuidado. É esse tempo do olhar. Mas que legal. E mais importante do que qualquer coisa, assim, de resultado, né? Eu não sei, acho que a senhora comentou com você uma vez, assim, é que eles têm a gente ainda como referência. Eles olham, eles lembram da gente. Eles lembram da gente, eles lembram de você, Carcinha, eles lembram da Beatriz, eles lembram de mim, né? Então, na hora que precisar de alguma coisa, eles vão lembrar da gente. E aí a gente vai sendo essa referência. Então, mais importante que resultado... Eu acho que isso é muito importante, né? Porque eles muitos não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Exatamente. Então, a gente acaba sendo uma mini referência de alguém que eles podem falar, olha, essa pessoa gosta de mim. Essa pessoa está aqui para cuidar de mim, para olhar para mim com carinho. Isso faz toda a diferença. Isso já é resultado. Com certeza. Né? Pode passar aí, Paulino. Então, e aí a nossa logo, né? Quer falar de novo, André, sobre a logo? Posso falar. Não, eu acho que a logo, as definições dela ficaram assim excelentes, né, gente? Acho que encaixou bem. Foi o rapaz lá que criou, que colocou as definições todas, Rodrigo? Foi o Alex. Eu passei o briefing para ele, né? Essa história que você colocou aí, e passei aquele convite que a Marli fez para poder convidar as pessoas para participar, e ele foi somando isso tudo e traduziu na logo. Não, ficou ótimo, igual aqui. Nosso coração representa mensagem de amor, carinho ao próximo, diálogo e palavra que confortam, ensinamento de vida. As cores, né, representam diversidade, integração de gênero, de raça e cor. E a curva e o ponto. Ou seja, somos e reconhecimento de pessoas acolhidas, resultado de um trabalho dando que se recebe, ou seja, a curva ela faz esse trabalho, né, esse formato. Gratidão dos tarefeiros em realizar o bem, e o ponto é uma partida para a transformação. Eu acho que se encaixou assim muito bom, muito bem. As definições ficaram ótimas. Bacana mesmo. E por fim, né, assim, passa para o próximo aí, Paulinho. Os parceiros todos que a gente foi fazendo nessa caminhada de 2 anos e pouco aí, né? 2022, 2 anos e pouco. Então,
parceiros que Deus mandou para a gente para acompanhar, para que a gente fosse realizando o trabalho. E sem eles seria impossível da gente fazer. Então, a Fundap, né, que é uma comunidade terapêutica na Pampulha, que é parceira nossa, a parceria com a Pastoral de Rua, a parceria com o Caritas, né, que foi quem começou a produção dos alimentos desde o começo, sobretudo, né, e que proporcionou a gente estar trabalhando junto. Aí depois o Caritas ia voltar e a gente estava sem quem, aí pede daqui, gira dali, vão tentar arrumar uma sede. Aí apareceu a Magis, né? Então hoje a gente está produzindo alimento pela Fundação Caritas dentro da Associação dos Magistrados Mineiros, né? Aí logo depois do Sistema de Vida na Providência, que é o que eu caminhei aqui, que é o que eu disse aqui, o Grupo Irmãos do Caminho, que está dentro do Caritas, a Cidade de Refúgio, que é uma grande parceira, né? E a Associação Mineira do Ministério Público também, que também faz esses links aí com o Sistema Divina Providência para nós, com a Prefeitura também, com outros locais, que tudo isso foi Deus que mandou e só a gente poder agradecer, né? A isso tudo que está chegando. E o próximo, Paulino, são os agradecimentos especificamente da feijoada, né? Eu acho que é o último, né? Eu acho que sim. Então, não, tem mais um aí, ó. É só o finalzinho mesmo. É só o finalzinho. E aí o finalzinho é um convite, né? Venham com a gente, afinal de contas, somos todos irmãos. Muito obrigado pela presença. E aí tem o Instagram do grupo também, tá bom? Acho que a Beatriz levantou a mão também, vamos... Não, acho que eu esqueci de baixar aqui. Alguém mais quer comentar, gente? A gente está indo para o final agora, então. Alguém? Ô, Cabeça, se tem aqueles cursos lá, bicho, Sim. nós tínhamos que pegar mais carinhosamente com eles nesses cursos, hein? Você já teve um, ficou interessado pra caramba, gostou demais? Vamos ver se a gente consegue para alguns outros, né? Sim. Nós estamos com... quem está fazendo esses controles é a Jane, sabe? Mas nós estamos com uns 4 já matriculados, Vini. Umas 4 pessoas matriculadas. Então tá bom. Lá, Rodrigo? Falou. Fala, Beatriz. Desses que estão indo lá? O Rafael fez matrícula. Mas Rafael está fazendo? vai começar. O Douglas, acho que e tem mais 2. Tem mais 2 que eu não estou lembrando. Que bacana. Vamos caminhando. Tá bom? Que ótimo. Gente, então, isso. Foi a nossa conversa, né? E eu acho que foi muito rico esse compartilhamento de experiências aqui. Vamos divulgar o bem, né? Divulgar o bem no sentido de não sou eu que faço, mas divulgar para a gente trazer mais pessoas para o bem, né? E vamos ter esse olhar, né? Mas que a nossa mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, mas a gente divulgar o bem no sentido de trazer as pessoas para o bem. Tá bom? Não tá jóia, Rodrigo. Oi? Não tá ok. Isso mesmo. Paulino, vamos caminhar para o fim, perguntar se alguém quer fazer a prece. Beleza. Alguém gostaria de encerrar? Faço para nós, Mari. Então, beleza. Vou colocar mais uma música aqui. E aí depois você encerra a gente, então. Tá. Não, eu só vou fazer a prece, tá? Aí vocês encerram. Não, beleza, tranquilo. E aí, Cabeça, apareceu, bicho? Prece, Vinícius. Estou ouvindo vocês, Vini. Frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade,
espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, afinação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos no animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas ao serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, afinação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos no animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas ao serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. As vibrações desse hino, as vibrações da alegria que envolve os nossos corações, nas ideias concatenadas que tivemos nessa reunião produtiva, né, de esclarecimento. Nós viemos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, aos mentores da nossa tarefa, e sempre lembrando, somos instrumentos imperfeitos de Jesus nessa tarefa de amor que foi muito antes plasmada pela espiritualidade. E todos nós nos sentimos honrados ao sentirmos essa convocação no coração para o caminho. Que Jesus possa nos iluminar, nos ajudar, dar o crescimento à nossa tarefa na medida dos nossos ombros, dos nossos esforços, para a gente seguir. A gente percebe que uma coisa está indo bem com a bênção da espiritualidade, quando a gente percebe o fluxo, quando a gente percebe que está tudo caminhando. E nos parece que estamos caminhando. Que Jesus possa nos dar humildade, força, para continuarmos nesse caminho, atendendo aos nossos irmãos mais necessitados, mas também a nós mesmos.
tão necessitados moralmente quanto eles. Que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos uma noite tranquila e de descanso. Assim seja. Amanhã espero vocês no culto às 20 horas. Assim seja, Mali. Você vai ser muito bem-vinda, se você quiser e puder. Cabeça. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cabeça, fala assim, ó, amanhã, né, fala assim, ó, amanhã eu quero todos vocês aqui às 20 horas, hein, bicho? Quem puder, quem quiser, né? Tem pessoal igual o Paulinho, igual você, né, Vini? Tem outras tarefas de amor, né? Mas quem quiser, tem que orar com a nossa tarefa, pelos nossos irmãos de rua, por nós mesmos, né? Vai ser um prazer. Beijo grande. Beijo para todo mundo, gente. Gente, beijo, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Valeu. gente. Boa noite. Boa noite, Valeu, beijo. Valeu, foi ótimo. Boa noite. Beijo.